Com o quadro Check-up no rádio, aqui no nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Hoje nós teremos dois quadros Check-up no rádio. Já teremos o Dr. Robson Góes, que vai participar aqui do nosso programa. Mas antes tem o Dr. Endo Lobo, médico otorrino, que toda semana participa aqui do nosso Panorama 95. Dr. Endo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Bom dia a você e aos ouvintes do Panorama 95. O nosso tema de hoje é cirurgias nasais. Quais são as principais cirurgias nasais, doutor Endo? Muito bem. O nariz é uma zona de alta importância para a nossa respiração. E delicada também, né? E delicada. A estrutura interna do nariz, ao contrário de o que muita gente pensa, ela é um pouco mais complexa, não é como simplesmente um cano oco. A estrutura interna do nariz, ele tem elementos anatômicos, quer dizer, tem algumas coisas que são importantíssimas para o bem-estar nasal, mas que também podem, quando estão em desacordo com o ideal, que não estão dentro do que se espera como ideal, podem causar sintomas importantes de dificuldade respiratória, principalmente a obstrução nasal. Então, a cirurgia mais comum a se fazer num nariz sem dúvida, a septoplastia, com ou sem turbinectomia. A grande maioria com. O que quer dizer isso? Para a gente explicar o que é essa cirurgia, eu quero explicar um pouco como é a anatomia de dentro do nariz, como é feito o nariz por dentro. Então, o nariz ele é dividido exatamente ao meio por essa parede interna que tem, que é o septo nasal. Nem sempre essa divisão é tão democrática. Às vezes ocorre um erro nessa divisão e o septo ele é mais lateralizado para um lado ou para o outro. Ou às vezes para os dois, faz um S. Então, quando ele tem um desvio para um dos lados, aí isso chama-se desvio septal, ele pode ser obstrutivo, quer dizer, pode causar uma obstrução nasal. Quando isso ocorre, é necessário corrigir esse problema, essa alteração anatômica com cirurgia, que essa daí é a septoplastia. O septo está no meio do nariz. Quando você olha para outra parede, a parede lateral, a gente tem implantado na parede lateral umas estruturas chamadas cornetos, ou conchas nasais. A concha nasal também é importantíssima para o bem-estar nasal, e também, quando não está em acordo com o ideal, pode causar obstrução nasal, principalmente quando ela é muito grande para o espaço que existe para ela. Então, quando o corneto é muito grande, ele causa obstrução. Você imagine sua mão fechada com um dedo dentro. Tem que ter espaço para passar ar. Se esse espaço não existe, a mão fecha totalmente sobre o seu dedo, então o que acontece? Não tem espaço para respirar. A gente tem que abrir esse espaço através de cirurgia. E essa cirurgia chama-se turbinectomia. Na grande maioria, quando precisa de uma, precisa da outra também. Há casos em que a gente faz só turbinectomia, há casos em que a gente faz só septoplastia, mas na maioria das vezes a gente mexe nas duas paredes, na parede lateral e na parede medial, que é a septoplastia com turbinectomia. Essa é a cirurgia mais comum. A gente também vai falar sobre as outras em breve. A septoplastia, no caso, ela é a correção do desvio de septo? Exatamente. A septoplastia é a correção do desvio de septo. E a turbinectomia é a correção da hipertrofia de cornetos ou de conchas nasais, que é o que o povo chama de cartucho. Muita gente diz, eu tenho um cartucho. Quando diz que tem cartucho, é exatamente a hipertrofia de cornetos nasais. Eu pesquisei ontem sobre essa questão das cirurgias nasais, né? E eu vi que existe muito mito, né? Inclusive, tem até um ouvinte aqui que faz uma pergunta nesse sentido, de que, por exemplo, quando você faz uma cirurgia da septoplastia, você muda um pouco a anatomia do seu nariz. Isso é mito ou é verdade? A anatomia externa é mito. Existe só alteração da anatomia interna, que o objetivo é exatamente esse. A estrutura anatômica do nariz, do ponto de vista interno, ele não influencia diretamente a estrutura anatômica do nariz do ponto de vista externo. Então, você não vai deixar, por exemplo, o nariz fino? Não. Só em mexer no septo, só em fazer septoplastia, não. Para mexer na estrutura externa do nariz, você teria que fazer uma cirurgia chamada rinoceptoplastia, que é a famosa plástica do nariz. Aí ela, ao invés de mexer só no septo e nos cornetos, ela mexe também na estrutura óssea do nariz. Essa parte de osso que a gente pega por fora do nariz e também cartilaginosa. Então, se você pegar no seu nariz agora, você vai ver que tem uma parte dura, que é de osso, outra menos dura, que é de cartilagem. Então, essa dá o formato de pirâmide ao nariz. Quando o nariz não é
tão harmônico como deveria ser em relação à face, muita gente busca a correção dessa desarmonia através da rinoceptoplastia, que é outra cirurgia nasal. Essa rinoceptoplastia, ela mexe tanto na estrutura óssea, quer dizer, nessa parte óssea da pirâmide, como também na estrutura cartilaginosa. Na grande maioria das vezes precisa mexer nas duas estruturas. É raro o caso de rinoceptoplastia que a gente consegue corrigir mexendo só em uma das estruturas. Doutor Enio, bom dia. Tenho há 18 anos, quebrei meu nariz. Na época o médico falou que não precisava cirurgia, mas de alguns anos para cá sinto dores de cabeça, principalmente na face, e o nariz entope e fica inflamado. Será que tenho que fazer uma cirurgia? É possível, mas não é certo que ele precise. O fato de ter fraturado o nariz há anos atrás não quer dizer que agora ele vai apresentar problema respiratório. A grande maioria das vezes, quando esse problema ocorre, ele é quase que imediato após a cirurgia. Então, quando ocorre uma fratura nasal, a anatomia pode ser alterada. Se for uma fratura que desalinhe os ossos, eles, quando ocorre a fratura, ele pode ficar no mesmo alinhamento ou pode desalinhar, quer dizer, uma parte fica mais funda do que a outra. Então, se ocorre esse desalinhamento, a estrutura interna do nariz também pode mudar. Pode ocorrer um desvio de septo por causa disso, pode ser que uma das narinas fique mais estreita por causa disso, e quando isso ocorre, às vezes a cirurgia é necessária. Mas ele dá a entender que esse problema começou a aparecer bem depois. Então pode ser que não seja decorrente do trauma, da fratura, pode ser que seja decorrente de uma rinite, por exemplo, de uma sinusite ou de alguma inflamação do nariz. Seria bom que ele realmente fosse avaliado, ver qual é a causa, porque isso tem como corrigir, seja um caso cirúrgico, seja um caso só de tratamento com medicamento. Ok, tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia aí para doutor Enio. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Enio, porque a minha filha mais nova tem 12 anos e eu levei ela ao otorrino e ele a gente fez uma consulta, ele falou para mim que ela tinha que fazer uma cirurgia, tinha que operar a garganta, porque ele disse que tem uma das amígdalas que está muito grande e tinha que ser retirada. Aí, com tudo que está acontecendo no mundo, com essa questão dessa pandemia, já faz acho que bem uns 4 meses que eu fui para o otorrino e a Secretaria de Saúde daqui da minha cidade falou que ia ver se agilizava essa questão dessa cirurgia, mas eu não sei quando vai sair por conta de tudo isso que está acontecendo, né? Queria saber do doutor Enio se isso é perigoso, ela passar tanto tempo, ela ficar sem fazer a cirurgia, já com a idade que tem, que dizem que quanto mais a criança é maior, mais ruim é para a criança. Queria saber a opinião dele aí, por favor, se pode ficar muito tempo. Ela não tem nenhum tipo de incômodo não, sabe? O único incômodo que eu vejo nela é a questão do odor que ela tem estranho. É tipo um mau hálito muito forte, sabe? Queria ouvir a opinião dele, por favor. Um abraço, Messi aí, doutor Enio. Bom dia, Messi. Existem 2 tipos de indicação de cirurgia de amígdala. Uma quando a pessoa tem infecções de repetição, vive tendo crise de garganta, e a outra quando ela é hipertrofiada, é grande demais. E esse tamanho geralmente atrapalha a respiração. Pode causar roncos, apneias, que não parece ser o caso dessa criança. Parece que mais é relacionado com a questão da halitose. Então, no segundo caso, quer dizer, quando é hipertrofiada, e nesse caso aí especificamente quando o problema maior é só a halitose, não há urgência na realização da cirurgia, ela pode ficar tranquila em relação a isso. O fato de operar essa criança com 12 anos ou com 13 não vai ter grande diferença clínica, o risco de cirurgia também não aumenta. O sofrimento pós-operatório talvez aumente um pouquinho. Quanto maior a pessoa, o adulto sofre mais no pós-operatório de amígdala do que uma criança. A criança recupera-se mais rápido. A única diferença vai ser essa. Mas em termos de risco para a saúde dela, pelo que ela está me dizendo aí, pelo que a gente pôde ouvir, obviamente a gente não conhece o caso clínico da paciente, não pode afirmar isso com todas as letras. Mas pelo que ela fala aí, não causa preocupação maior não. Ok, tem mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, 3421-2272. Doutor Enio, quebrei meu nariz há mais ou menos 15 anos jogando bola, né? Minha respiração hoje está pior, né? E tem alguma relação com o fato dele ter quebrado o nariz jogando bola? Essa pergunta é parecida com aquela a primeira que a gente respondeu. Pode ter relação sim, ele pode ter tido uma alteração da anatomia do nariz por causa dessa fratura.
Ou não. Pode ser que a respiração venha piorando por algum outro motivo, uma rinite, como eu disse, uma sinusite ou qualquer outra doença nasal. Então, aí isso realmente só examinando, só avaliando para saber o que é que está causando essa obstrução frequente no paciente. Mas que pode ter tido relação com a fratura, pode sim. Existe, outra pergunta aqui do nosso ouvinte, existe relação do desvio de septo com ronco? Existe. Toda a estrutura nasal é muito importante para a boa qualidade de respiração. Então, se a pessoa tem obstrução causada por desvio de septo ou por qualquer outro problema, favorece que ronque sim, favorece que aquele paciente ronque. Quer dizer que todo mundo que ronca tem problema no nariz? Não, não é isso. Mas é comum que haja uma correlação sim. A pessoa que ronca, se tem um problema obstrutivo nasal, seja um desvio de septo ou qualquer outro problema, tende a ter algum alívio no ronco, alguma diminuição pelo menos no ronco, quando resolve o problema do nariz. Não quer dizer que todo mundo que tenha também a correlação vai acabar com o ronco, não. Porque muitas vezes o ronco ele é multifatorial. Na grande maioria das vezes ele não é uma causa só. Só porque o nariz é obstruído que a pessoa ronca. É raro ter uma causa isolada assim. Geralmente são vários fatores se juntando para causar o ronco. E o nariz é um deles, pode estar comprometendo, complicando a situação desse paciente ou até causando, em alguns casos mais raros, como o fator isolado. Eu posso conviver por muitos anos, ou até para o resto da vida, com o desvio de septo, ou é necessário fazer a correção? Não, pode conviver. Se ele não for obstrutivo, se a gente for avaliar todas as pessoas do mundo, eu acho que perto de metade ou um pouquinho menos do que isso, deve ter algum grau de desvio de septo. O septo é muito raro ele ser totalmente retilíneo, bem retinho mesmo. Então, para o desvio de septo ser obstrutivo, ele tem que ser um desvio acentuado, um desvio leve. Os desvios leves raramente causam sintomas no paciente. Então, quando é um desvio acentuado, é que ele se torna obstrutivo. E só nesses casos é que é necessária a intervenção cirúrgica. Muita gente tem desvio de septo e tem também, por exemplo, uma rinite. Às vezes é avaliado e ocorre uma indicação de cirurgia sem realmente ter necessidade. Por quê? Porque como tem um desvio de septo e tem a rinite também, muitas vezes a gente tratando a rinite resolve a questão do problema da respiração do paciente, da obstrução nasal, sem a necessidade da intervenção cirúrgica. O ouvinte aqui faz duas perguntas. Primeiro, para quem é indicada a rinoplastia e a partir de que idade ela pode ser feita? A rinoplastia é indicada para quem tem, como eu disse, qualquer desarmonia da estrutura nasal em relação à face do paciente. O paciente que se sente incomodado com a anatomia do seu nariz, acha o seu nariz feio, digamos assim. Ou para aqueles pacientes que têm uma laterorrinia, por exemplo, o nariz é muito torto para um dos lados, geralmente decorrente de fratura. Nesses casos de laterorrinia, a rinoplastia ela tem uma função um objetivo funcional, corrigir também a obstrução do paciente. Então, quando pensando só em rinoplastia estética, só tem indicação para esses pacientes que eu falei, que se incomodam com a anatomia do seu nariz em relação à harmonia do nariz em relação ao rosto, acha o nariz feio, e pode ser feito em qualquer paciente. Eu, normalmente, só indico a partir dos 14 anos de idade. Antes dos 14 é muito precoce. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Enio. Há um tempo atrás eu tinha uma sinusite muito forte e fiz um tratamento, até com o doutor Marcos, que ele atendia na clínica Pedro Cavalcante. Eu fiquei bem, só que de um certo tempo pra cá, eu sinto, sabe, umas pontadinhas assim na minha cabeça, tipo assim, ao lado que eu tinha mais a sinusite, umas dores chatas, e meu nariz entope um pouco. E às vezes tem uma secreção que eu vejo que sai do nariz para a garganta. Inclusive fez até um raio-x, uma ultrassom. Eu acho que é uma ultrassom, não sei o nome direito. E o doutor Marcos falou até assim, que eu tinha um problema assim, em vez da secreção sair pelo nariz, ela descia para a garganta. Aí eu sinto assim aquelas pontadas assim às vezes. Fico até com medo. Será o que, doutor Enio? Será isso? E aí, doutor Enio, será o quê? Bom, em primeiro lugar, dizer que ela estava em ótimas mãos. O doutor Marcos é um ótimo médico, bom otorrino e excelente pessoa. Eu acho massa essa troca de elogios entre vocês, né? Porque doutor Marcos Lienche tem elogios... É porque é verídica. Você diz. Eu gosto de Marcos como pessoa e gosto dele como
profissional tem atitudes éticas, tem atitudes corretas em relação ao paciente e aos colegas médicos. A verdade é essa. Em segundo lugar, a questão da doença dela. As rinossinusites, sejam elas infecciosas ou sejam elas alérgicas, elas têm essa possibilidade de recrudescer, de voltar de tempos em tempos. Principalmente se for um quadro alérgico. Se for uma rinocinusite alérgica, ela tem essa possibilidade de voltar até com uma certa frequência. Nem sempre demora muito para voltar. E aí, quando reinicia o quadro, o correto é reiniciar o tratamento. Eu não sugiro que ela faça por conta própria, que ela seja novamente avaliada, para ver se é o mesmo caso, provavelmente sim, uma nova crise do mesmo caso, e aí reiniciar o tratamento. Não há motivo de preocupação maior, mas sim de necessidade de tratamento. O ouvinte pergunta aqui, doutor Enio, existe problema de fazer metabolização só com soro, nebulização só com soro para desobstruir o nariz? A nebulização só com soro, ela não tem problema nenhum em ser feita. Pode ser feita por qualquer pessoa, não tem contraindicação. Agora, para desobstruir o nariz, ela é pouquíssimo efetiva. Então, ela ajuda pouco porque ela só umedece a mucosa nasal. Quando ela umedece, ela facilita que solte aquela secreção que, às vezes, está presa dentro da mucosa do nariz ou dos seios da face. É a única forma que ela pode contribuir de alguma forma. Mas mais eficiente do que isso seria ela, se ela lavasse o nariz com soro. Que aí ela já faz uma remoção mecânica. Além de umedecer, ela faz também uma remoção mecânica dessa secreção que estaria acumulada lá dentro. Mas também tem um efeito até certo ponto limitado. Se tiver uma inflamação da mucosa nasal, quer dizer, uma hipertrofia do corneto, o corneto é demasiado, só o soro dificilmente vai resolver. Aí às vezes tem que associar ao soro medicamentos dependendo de como esteja a crise. O ouvinte Tarcísio pergunta, doutor Enio, qual é a vantagem de se lavar com soro fisiológico para a sinusite? Essa acabou de ser respondida. A lavagem, ela tem benefícios muito grandes, principalmente como adjuvante, não como só a solução total dos problemas, mas como uma ajuda ao tratamento, ele é importantíssimo. Promove essa umidificação da mucosa, promove a remoção das secreções que estão se acumulando lá dentro e promove também a remoção dos alérgenos, quer dizer, aquela substância que a pessoa inalou na respiração, vamos supor um pólen, um grãozinho de poeira, que está em contato com a mucosa nasal e que vai potencialmente causar uma reação alérgica logo em seguida. Quanto mais a gente lavar com o nariz, menor o tempo de exposição a esse alérgeno em contato com a nossa mucosa e menor a chance de desenvolver essa reação alérgica. Doutor, eu tenho sinusite, está sempre sangrando e eu percebo que quando vou assoar o nariz sai sangue, né? E também tenho bronquite asmática. Por que será? A bronquite não vai ter relação com esse sintoma do nariz, não. São duas coisas diferentes, são duas doenças diferentes e que podem ter uma correlação genética. É muito comum quem tem bronquite asmática ter rinite também. O sangramento, a própria inflamação da mucosa pela rinite pode estar favorecendo isso aí. E a questão do clima, a questão ambiental. Nosso clima, a gente sempre fala que é muito seco e esse ressecamento da mucosa causada por o clima ser muito seco favorece também que ocorram sangramentos, porque ocorrem microfissuras na mucosa, pequenas rachaduras que podem atingir a parede dos vasos. E às vezes isso faz com que o vaso se rompa e sangre. É muito comum na nossa região e se tornar um sintoma permanente, muito frequente, deve ser tratado também. Ok, tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, tem uma bebê, ela tem 1 ano, e tipo, ela fica com uma respiração muito cansadinha. O que é que eu faço? Bebezinha dela fica com a respiração muito cansadinha. E aí, doutor? A respiração cansada pode ser proveniente de alguma questão realmente do nariz, alguma obstrução nasal, mas pode ser proveniente também de alguma alteração pulmonar, tá certo? Ela precisaria, eu sugiro que nesse caso específico, como ela não me deu exatamente se é uma obstrução nasal ou se é realmente um sintoma de dificuldade respiratória do pulmão, seria bom que ela fosse avaliada inicialmente pelo pediatra dela, fazer uma avaliação com o pediatra, ver de onde vem essa dificuldade, se vem da via aérea superior, que seria o nariz ou garganta, ou se vem da via aérea inferior, que seria o pulmão. É bom que ela faça essa avaliação, sim. Voltando ao nosso tema de hoje, cirurgias nasais, muitas vezes a necessidade de uma cirurgia nasal, ela é detectada numa consulta de rotina? No consulta, eu diria que o otorrino praticamente não tem consulta de rotina. O otorrino, quando é procurado, é porque tem alguma coisa incomodando. É diferente de um cardiologista que o paciente procura como uma forma de prevenção.
Muitas vezes a consulta cardiológica, muitas vezes não, a maioria das vezes, a consulta de um cardiologista, por exemplo, ela sim é uma consulta de rotina porque o paciente vai se prevenir, evitar que ocorra um problema no coração, porque é um órgão vital. O pobrezinho do nariz, do ouvido, da garganta não tem essa consideração toda, não. O paciente só vai ao consultório quando está incomodado. Então é comum que a gente identifique a necessidade de cirurgia quando o paciente vem ao consultório com o incômodo. Doutor, eu vim porque estou com o nariz obstruído. Quando a gente examina, tem um desvio de septo acentuado, tem uma hipertrofia do corneto que às vezes a gente já sabe que vai precisar de cirurgia, ou tem, por exemplo, uma sinusite crônica, uma infecção crônica nos seios da face, que isso causa uma produção de secreção mucopurulenta, e essa secreção às vezes acumula dentro dos seios da face e precisa fazer outro tipo de cirurgia diferente dos que a gente já falou aqui, que seria as sinusectomias, que são a cirurgia para sinusite. Abre os seios da face, limpa toda aquela secreção, deixa com uma abertura maior para que não volte a acumular e resolve o problema do paciente que tem sinusite crônica. Ou então, por exemplo, uma alteração chamada pólipos nasais. O paciente às vezes chega ao consultório com obstrução nasal permanente, quando vai ser examinado já tem a presença de pólipos nasais, que são uma espécie de tumor benigno. Cresce uma espécie de uma carne dentro do nariz e ocupa todo o espaço que a pessoa teria para respirar. E aí o que acontece? Esse daí não desaparece de jeito nenhum com medicamento. A gente às vezes consegue diminuir um pouquinho o tamanho dele, melhorar a qualidade da respiração até chegar ao dia da cirurgia, mas nunca fazer desaparecer um pólipo. Então, quando tem pólipos nasais, a solução também é cirúrgica, é a polipectomia, que muitas vezes é associada também a uma sinusectomia, que raramente o pólipo fica só dentro do nariz. Ele geralmente ocupa o nariz e boa parte dos seios nasais. Trabalhei 23 anos em sala de aula, às vezes fico rouca. O médico pediu uma laringoscopia, acha que tem um calo nas cordas vocais. O que é que o senhor acha, doutor Enio? Perfeita conduta do médico que solicitou. Rouquidão prolongada, ela deve ser investigada sempre. E o exame para fazer essa investigação é realmente a laringoscopia. Tem que ser avaliada mesmo. Como ela tem a questão profissional aí de uso abusivo da voz, que o professor todo ele abusa da voz, é o jeito de abusar, como você também, Marcos, também abusa da voz. Então, são pessoas que têm um risco potencial maior de desenvolver o calo da corda vocal, que é a principal suspeita dela realmente. Mas pode ser alguma outra alteração, ela deve ser realmente submetida a esse exame. Quando você disse que eu abuso de voz, já dei logo um pigarro na minha garganta aqui. Tomar um copo de água aqui, né? Muito bem, a profissional da voz, que usa profissionalmente a voz, qualquer pessoa que use profissionalmente a voz, é um grande aliado na prevenção de problemas da corda vocal, água. Então, quem está, como você, falando por muito tempo, quem está como professor falando por muito tempo, tem que ter sempre um copinho de água do lado. O próprio médico, a gente pensa assim que não, mas eu falo boa parte do meu dia com meus pacientes, eu tenho que explicar o que eu estou explicando aqui aos ouvintes, eu tenho que fazer o mesmo trabalho no meu consultório e não me falta água do lado do meu birô. Doutor Enio, é possível identificar, sem estar em crise de garganta, se a criança precisa realizar cirurgia de garganta? Não, a não ser que a indicação não seja por crise, seja por hipertrofia. Quando é a amígdala grande demais, que está atrapalhando a respiração, está causando ronco, está causando apneia, ela não precisa estar em crise. Mas quando é por crises de repetição a indicação, a gente falou há pouco tempo, tem duas indicações principais para a cirurgia de amígdala. Ou hipertrofia, amígdala grande demais, ou crise de repetição. Quando é por crise de repetição, o ideal é que a criança ou o paciente, seja ele quem for, seja examinado na crise, para que o médico que vai iniciar aquela assistência possa identificar que tipo de crise é. Se for crise bacteriana, a indicação é cirurgia. Mas, por exemplo, se for uma crise viral, não compensa operar. O benefício vai ser praticamente nulo. Então, tem que ser avaliado na crise. Dr. Enio Lobo, médico otorrino, está na Clínica Cardiokid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Doutor Enio, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até quarta-feira, se Deus quiser. São 7h30, confirmando